Olá, meus amigos e minhas amigas que nos assistem no canal Triunfo TV Cultural. Tudo bem com vocês? Tudo beleza, né? Mais uma resenha para o nosso canal, Canal Triunfo TV Cultural. Passamos aí alguns dias que não fizemos a resenha, isso devido aí aos festejos juninos, né? Fizemos a última resenha, foi falando sobre a comunidade Lagoinha das Pedras, mas hoje nós voltamos com a resenha e com a participação de um grande quijinguense, que é o Enaldo conhecido como Men. Tudo bem, Enaldo? Tudo beleza? Olá, Edmário. Boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, honrado aí pelo convite de participar de uma prosa, né, um feedback interessante que tratando de coisas que nos são muito afetas. Obrigado, Edmário. E também, antes de mais nada, render a você, ao Pedrito, né, e a todos que se envolvem aí no trabalho do Triunfo TV Cultural, no esforço, às vezes até hercúleo, de tentar trazer a lume pontos históricos, situações importantes de lugares, de pessoas, de comunidades, Uhum. né, que vocês têm se esforçado bastante para tentar fazer eclodir esse interesse da população quixinguense pela sua própria história, pela sua própria identidade, e para, quiçá, a partir deste interesse, descobrir as riquezas materiais e imateriais que nos cercam e que são de extrema importância para que a gente estabeleça a identidade no mundo. Tá certo. Ô, Enaldo, seu nome é Enaldo Brito, né? Mas eu tive sempre uma curiosidade, aí eu tava pensando hoje, eu perguntar, por que chama de Men? Quando surgiu esse nome Ah, Men? esse nome surgiu quando eu comecei a falar. Eu vivia na Barra da Saia de Mãe, Hum. pedindo alguma coisa para ela. Aí eu comecei a chamar a mãe de mãe. Aí eu Ah, pedia, mãe, eu querendo comida, querendo alguma coisa. Aí mãe, num solavanco de repente, falou, ainda mais esse mãe aqui na barra da minha calça. Aí pronto, pegou o mãe. O mãe chegou e tá aí até hoje. Eu tenho muito orgulho de ter esse apelido, porque esse apelido também me remete ao terceiro governador-geral do Brasil, né, uhum. Mendes Sá, né, que fez com que eu despertasse e ficasse muito feliz com o apelido que me puseram. E você sabia que a gente, né, praticamente a gente viveu a nossa infância aqui, e eu vim saber assim, vim conhecer o seu nome de Enaldo há pouco tempos atrás, né? Eu conheci só como Men. Interessante, né? Então, há pouco tempo atrás, né, quando a gente começou a- nas redes sociais, né? E aí começou a Sim. Enaldo. Enaldo é o mesmo Men, não é? E aí pronto, aí eu não sabia o nome correto, só lhe conhecia como Men, não é? Muita gente aí no Kijing já conhecia os dois lados, né? O Enaldo e o Men. Tanto é que tem pessoas até que me chamavam de Menaldo, Ah, Men. né? Menaldo. Mas no colégio, como eu fazia muitos trabalhos escolares para colegas e outras pessoas, então o nome Enaldo corria solto no SEAC. Uhum. Então, Enaldo, para a gente falar aqui sobre alguns assuntos aqui na nossa resenha, vamos começar falando sobre aquela pedra escrevida, né? Que eu acabei fazendo um vídeo essa semana. E o que é que eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses achados que nós temos no município, não é? Nós temos a Pedra do Galo, temos essa pedra aí do escrevida, e temos também o local onde Lampião dormiu, lá no Poço Dantas. Tem o local onde o cangaceiro morreu também, ali próximo à Lagoa da Ema. Então tem vários lugares, né? Tem o tanque da Gameleira, né? Que tem os fósseis lá do bicho preguiça, né? Agora eu gostaria que você me falasse aí sobre esses achados que nós temos no município, que faz parte da cultura, que há muito tempo as pessoas já falam desses lugares. Alô? Tá me ouvindo? Tô. Então, Certinho, tô ouvindo, tô ouvindo. então eu gostaria que você falasse sobre a importância de se criar monumentos nos locais onde tem uma história. Olha,
vamos, vamos voltar um pouco no tempo, na história. Toda comunidade, toda sociedade, ela tem um nascedouro. E esse nascedouro normalmente é muito bem cuidado pelas sociedades que buscam se desenvolver, porque eles miram o futuro, pavimentando o presente, mas sem perder a referência da sua nascente, do seu passado. Uhum. Na própria natureza, saindo da natureza humana para a natureza de Deus, por exemplo, a foz de um rio, a nascente de um rio, se ela for matada, mata o rio. Com certeza. Ou seja, a foz, que às vezes é muito grande, ela acaba sendo prejudicada. A gente tem o rio mais longo do mundo, é o rio Nilo, Isso. lá no Oriente Médio. É o rio mais extenso, ele não é maior, em volume de água ele perde para o rio Amazonas e para outros, né? Mas ele é o mais extenso, mais de 7.000 quilômetros de extensão, que a nascente é uma coisinha pequena, não é tão grande, da mesma maneira que é o Rio São Francisco, com a nascente em Minas Gerais, né? Só que a foz do rio Nilo é uma garganta de mais de 200 quilômetros que cai no mar Mediterrâneo. Isso. Lá perto do Egito. E aquela região ela se tornou rica, forte e competitiva. Há 5.000 anos, o pessoal já fazia guerra para conseguir um pedaço de terra na margem do rio Nilo, né? Porque o local, se não fosse aquela garganta d'água, era um deserto puro. Era. Mas a riqueza chegou ali. O cristal, o cristal líquido sagrado da humanidade e de todos os seres vivos. Bem assim na natureza humana, a gente também tem que cuidar da nascente, para que a nossa trajetória, a nossa caminhada, o nosso curso e a nossa chegada ao estágio final seja dignificante, seja daqueles que a gente tem orgulho de dizer que os caminhos que nós trilhamos foram muito bons. E você não tira da memória os caminhos e o ponto de partida que te colocou naqueles caminhos. Isso mesmo. Então, toda a sociedade minimamente desenvolvida, ela guarda consigo, né, uma espécie de um culto na preservação daquilo que é essência sua, do seu nascer, da sua gênese. Se você for à Suécia, lá tem a história da Suécia, os primeiros povos. Se você for à África, seja em que país for, por exemplo, Angola, tem um monumento de uma mulher que foi guerreira e lutou para expulsar os portugueses, uma estátua lá de mais de 10 metros, né? E ela é cultuada até hoje. Quer dizer, são pessoas e são circunstâncias normais, naturais e humanas que nos impõem um cuidado, um dever de preservação, para que a gente tenha a história para contar e também a gente também atraia outros para ver, ouvir e sentir também a nossa história. Essa reportagem que você fez sobre a pedra escrevida, você até falou no texto, pedra escrevida, que escrevida é de escrita, tudo isso. É porque o verbo escrever, ele tem dois particípios, é o chamado verbo abundante. Quando tem dois particípios, escrito e escrevido. Por exemplo, o verbo morrer, ele também tem dois particípios, morrido e morto. O morrido, depende da circunstância, ele é conjugável, em outras situações o conjugável é o outro. No caso do escrevido, o escrevido ele se tornou um particípio um pouco mais arcaico. As pessoas utilizam mais o escrito ao se referir tanto verbalmente, tanto pela escrita. Mas a alusão à chamada pedra escrevida, sob o meu ponto de vista,
é a que deve ser mantida, porque só de falar em pedra escrevida, isso já remonta a uma situação um pouco mais antiga. E desperta também o interesse do jovem, do mais novo, saber escrevida por quê? Porque aquele nome foi cunhado há muito tempo. Muito tempo, as pessoas falavam isso, né? Eu me recordo quando eu era engraxate, aí no Quijingue, engraxate, armador de barraca de feira, fazia um monte de coisa. O pessoal que vinha do sul do Quijingue, ali da região, de onde você fez a reportagem, muitos deles falavam dessa pedra escrevida. Eu nem me lembrava mais dessa pedra escrevida, nem... Aí você trouxe à baila esta informação que é tão importante, rapaz. E essa pedra escrevida, isso é um achado arqueológico. E esse achado arqueológico, eu acho que o poder público tem que levantar a orelha neste momento, aproveitar que você despertou isso, e tomar uma das duas providências. A primeira, verificar a possibilidade de manter a pedra onde está, abrindo uma clareira e tornando o local acessível e bem identificado, para que as pessoas visitem o local onde a pedra se encontra. Isso. Entretanto, por se tratar de um local isolado e observar que esta pedra corre risco de ser vilipendiada, de ser descuidada, roubada, furtada, quebrada. Isso. Né? O poder público, através da Secretaria de Cultura, né, tem que pegar esse achado arqueológico, tem que chamar alguns estudiosos para tirar essa pedra de lá com todo o critério, com todo o cuidado e vigiar até o dia dessa retirada. Porque o que eu temo hoje, Edmar, é de que depois dessa reportagem, né, esse tipo de achado pode render dinheiro. Isso. E o afã das pessoas ganharem dinheiro, as pessoas podem ir lá na calada da noite com a picareta e cavar e tirar pedra e carregar. E arrancar e levar para longe. O meteorito Quijingue, que era ali perto também, que era em frente à casa do seu Alduino, né, na Lagoa do Braz, né, o Quijingue, quem descobriu foram outros. E levaram para... quem levou disse que encontrou, não é? Mas quem encontrou foi o pessoal cavando um valado, né? Trabalhando na roça. Justamente. Exatamente. Aí o pessoal pega essas pedras e leva para o museu, ganha um dinheiro também com isso, e quem de fato achou que é uma coisa que é nossa, a gente pode fazer disto, fazer um estudo criterioso dessa pedra, né? E de repente leva para o Centro de Cultura, põe numa câmara envidraçada, aí faz toda a identificação, todas as conjecturas sobre aquela pedra e torna um atrativo de visitação e expõe, né, propagandeia, vamos dizer assim, tudo o necessário para que pessoas de fora e de Quijingue tenham interesse em visitar essa pedra. E quem sabe começar a fazer parte do roteiro de cultura. Porque turismo também é curiosidade. Isso. Né? E Quijingue tem muito potencial natural e histórico que pode fazer com que desperte no próprio quijinguense e nos que vêm de fora o interesse em conhecer esses lugares, essas curiosidades. Como você está falando aí sobre a pedra escrevida, nós temos também ali que também não está demarcado também ali no Tanque da Gameleira, ali próximo à Boa Vista e Lagoinha das Pedras, né? Por exemplo, existem alguns sinais em pedras que a gente não sabe se foi coisa do homem, de outros de seres extraterrestres ou de outros animais, que instigam a imaginação nossa de saber como é que foi isso, como é que isso aconteceu. Isso. Então, a gente tem essas riquezas brotando aí debaixo dos nossos calcanhares e a gente fica buscando conhecer outros lugares. Não que não tenhamos que conhecer, porque eu acho que a troca de cultura, a troca de informação, que é o grande segredo da vida, isso. É o grande segredo e a humanidade pode se integrar contemplando a riqueza do outro sem invejá-la, entendeu? Porque todos têm.
E esse acervo do, dos fósseis que a gente tem aí no Tanque da Gameleira, certamente se a gente procurar em outros cantos do município, em alguns recônditos, coisas escondidas, lugares escondidos, a gente acha mais Acaba tesouros. encontrando mais, Né? né? Acaba encontrando mais. Eu acho que tem que haver uma disputa por interesse, mesmo que peguem esses fósseis e tirem do local, Uhum. né, e levem para um local adequado. A gente criou o Centro de Cultura para isso também, para uma série de coisas. Não é, o Centro de Cultura não é só um local para você expor um quadro pintado, para você apresentar uma música, um poema ou um livro, não. O Centro de Cultura ele envolve vários pontos de riqueza imateriais que o ser humano pode cultivar. Né? E a Pedra do Galo, a gente está falando da pedra escrevida, que é um achado interessante, a imagem eu nunca tinha visto. Aquilo é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fiquei com receio de alguém passar lá e roubar, porque a gente corre o risco de perder aquilo. E o poder público tem que tomar as providências. Através ou abre uma clareira lá. Cultura, né? Exatamente. Ou abre uma clareira lá e torna o local visitável, mas tem que manter vigilância. Ou, com cuidado, com critério, com pessoas estudiosas, vai lá e extrai essa pedra de onde está e coloca num local seguro, que é o Centro de Cultura. E dá publicidade ostensiva a essa pedra quando estiver na entrada, instrui as pessoas a serem guias. Alguém vai visitar o Centro de Cultura, aí tem alguém lá que vai explicar a pedra e deixa as pessoas lerem também sobre essa pedra. Aí, Enaldo, tem a questão também da Pedra do Galo, né? Que tem que ser tombada também, essa pedra, que é uma história de quase 200 anos também, né? Então, eu já ia chegar nessa pedra agora. A Pedra do Galo está aí, no centro da cidade, está aí, negligenciada. A cidade já chegou até ela, né? E não negligenciada por esta ou outra gestão, não, nada disso. Eu acho até que nesta última gestão tinha havido até um esforço maior, mas ainda muito aquém do necessário para que a gente possa tocar e ter orgulho daquilo, trazer e fazer. Né? Às vezes tem artista que prem em produzir, em fazer coisa. Artista, sim, eu falo artista tanto na área musical, na área poética, na área de tecer redes, bocapio, urupembas, fazer potes, o artesanato também no artesanato, no campo geral. Né? E as pessoas às vezes não fazem porque ninguém valoriza. Se você fazer um aribé bem caprichado aí, os caras, aribé, os caras preferem comprar uma porcelana da Schmidt, né? Porque o aribé foi feito por a mão de vamos dizer assim, de um tabaréu, de um cara que é da roça. Pô, como se a pessoa né? não... Como como se o cristão não fosse um filho de Deus e Deus não tivesse lhe dado a dádiva de ser aquele artesão para moldar de uma maneira tão linda um aribé, uma xícara, né? Ou tecer uma rede, tear uma rede, tecer uma esteira, um bocapio, né? um alfoge, um bogó. Porra, o trabalho que o seu senhorzinho, acho que ele fazia, ele ainda faz, da época que eu morava aí. Sobara, né? O senhorzinho da Sobara. Isso, ele era o costureiro do couro aí. Também, aqui em Quijingue. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, e principalmente esse trabalho voltado à manutenção da identidade, eles devem ser muito bem valorizados e como é que eu digo, incentivados. Porque você manter viva a cultura mais arcaica, isso faz com que você seja sempre novo, né? Porque a gente está sempre de vista com aquilo que nos fez nascer. Né? A Pedra do Galo. A Pedra do Galo, de menino,
eu observava, mas é um patrimônio extraordinário. Eu lembro que eu subi nessa pedra em 2012, com o Zé Aldo, né? E tem algumas depressões na pedra que são Lembra alguma intrigantes. coisa, né? A gente precisa analisar, pensar, mas meio que não seja. Mas como a Pedra do Galo tem os seus mistérios, tem os seus encantos, né? E tem as suas lendas sobre ela, que quem passava lá, às vezes falava que era mal assombrado, o galo cantava. O Donato do Janjão, saudoso Donato do Janjão, da Zenaide, que contava muita história, né? Que ele passava por ali e realmente parece que tinha algumas coisas do interior, né? O pessoal chama de pataquada, né? Justamente, mas eu acho que a gente deve juntar quais são os causos e as histórias edificadas sobre esta pedra e tornar esse local uma espécie de uma praça, seja lá, porque a cidade já está ali. Eu acho que é momento da gente observar a planta do município, da cidade, e planejar para aquele local, né, uma praça, né, em que a pedra seja a grande atração. Isso. E como eu falo, buscar, enquanto há tempo, relatos e histórias relacionadas a essa pedra, para que esses relatos e essas histórias também sejam postos ao redor dela, no curso da praça, em vários pontos, várias placas, dizer aqui, pá, aqui isso, o fulano de tal uma vez passou aqui, né? Porque essas curiosidades é que prende a pessoa na hora do momento de descanso. Na hora que a gente está trabalhando, a gente trabalha que nem um doido, o tempo todo. Antigamente a gente trabalhava 35 anos para se aposentar, agora eu vou completar 35 anos de serviço, mas falta ainda 11 anos para me aposentar. Distanciou e mais eu já um pouco, queria... né? Quando eu cheguei aqui com 19 anos, estou com 54, estou completando 35 anos já de serviço direto. Graças a Deus, o desemprego aqui nunca me afetou, em São Paulo. Só que, quando eu cheguei, com 19 anos, eu pensava que eu me aposentaria com 59, ou com 54, 55. 54 eu fiz semana passada. Aí, se eu fizesse 55, 54 e me aposentasse, que Gingue me aguardaria, que eu sempre cheguei aqui com um sonho de voltar para minha terra. Voltar para a terra. De voltar para a terra natal e poder, estando aí, dar a minha cota de colaboração para o lugar que me trouxe ao mundo, né? Para as pessoas com quem eu convivi dos meus 0 aos 19 anos, que foi o período mais enriquecedor da minha vida. Tão enriquecedor que eu tenho 54 de vida e fiquei 19 em Quijingue, 35 anos de diferença. Eu sou 100% baiano, sou 100% quijinguense. 100% quijinguense, com certeza. Porque tem gente que fala, você já está em São Paulo há tanto tempo, você é praticamente por isso. Não me fala uma barbaridade dessa, pelo amor de Deus. Nada contra ser paulista. Mas eu sou quijinguense e estou aqui em São Paulo por uma necessidade. Isso. Né? Por uma circunstância que as ações políticas não conseguiram evitar o meu êxodo para cá, como o êxodo de muitas outras pessoas que também sonham em fincar pé e terminar os seus dias no seu canto de nascença. No seu torrão, não é? No seu torrão natal. E, então, falando também sobre lugares, não é, aqui em Quijingue, nós temos ali também o local onde Lampião dormiu, no Poço Dantas, e tem também o local da morte do cangaceiro, que deveria também estar marcado, né, para que sirva também para visitação, né, para a história. Eu me recordo, eu tive há 3 anos, vai fazer 3 anos agora, dia 12, eu fui para Piranhas, Alagoas. Atravessando Piranhas, o São Francisco, você está em Canindé, São Francisco. Isso. E lá perto da Grota do Angico. Piranhas era o local onde ficava o pessoal que perseguiu o Lampião, que era a guarda, né? Foi lá em Piranhas, onde depois do massacre ao bando, cortaram as cabeças dos cangaceiros de Maria Bonita, Lampião e outros, e levaram e colocaram na frente da igreja de Piranhas. Isso. Onde eu estive.
Só que se você pegar o caminho de Piranhas para A grota. não, para Canindé de São Francisco, antes de você cruzar a divisa do estado de Alagoas para Sergipe, você vê um monumento na beira da estrada, você tem um recuo, você vai lá e tira foto com Lampião, com Maria Bonita, com soldados que participaram do combate ao cangaço, entendeu? De uma maneira que este acontecimento trouxe dividendos para aquela região. O pessoal pode até falar, mas era uma luta de polícia contra bandido. Isso é muito relativo, porque a chamada causa e efeito da circunstância, a gente tem que estudar e analisar bastante para não ter pressa em afirmar, né, como verdade aquilo que não é uma verdade do tamanho que se aparenta. Né? E é um tanto perigoso sempre dizer que quem estava do lado bom, quem estava do lado ruim, e sem saber dos motivos que fizeram com que Lampião adentrasse o cangaço. Porque poucas pessoas sabem, Edimário, que o cangaço, na verdade, ele nasceu como um movimento por reforma agrária. Isso. Porque quando a coroa portuguesa chegou ao Brasil, ela dividiu o Brasil, deu um monte de terra para lá na costa norte, no nordeste, para evitar o avanço da coroa espanhola também para o território brasileiro. Sabe que a Espanha ela colonizou toda a costa lá do Pacífico, das cordilheiras. Equador, Venezuela, Colômbia, que formava a chamada Gran Colômbia. Ele colonizou a Bolívia, o Chile, o Peru, toda aquela costa, a Argentina. Então, os portugueses lançaram pessoas lá para um pouco mais por cento para tentar proteger essas terras brasileiras e fizeram as chamadas capitanias hereditárias. O que é hereditário? Aquilo que passa de pai para filho. Então, ele fez essas capitanias e criou-se verdadeiros latifúndios para as pessoas em que donos de terra se sentiam donos de pessoas. Né? E em cima desta injustiça, desse disparate produzido pela coroa portuguesa, o próprio Jorge Amado escreveu um livro chamado Terras do Sem Fim, né? Porque era assim. Alguém falava, chegava, viu o Barão de Jeremoabo. O Barão de Jeremoabo é o Cícero Dantas. Cícero Dantas, que foi homenageado com o nome da cidade, onde era o distrito de Bom Conselho, que hoje é Cícero Dantas, né? O Cícero Dantas era o verdadeiro Barão de Jeremoabo. Né? E Jeremoabo porque aquelas terras de Jeremoabo davam muita abóbora. Jeremu. Por isso veio o nome Jeremoabo, né? Exatamente. Quando perguntavam ao Cícero Dantas, que era o Barão de Jeremoabo, as suas terras vão até onde? Então, minhas terras até onde sumia aí? Terra do sem fim. Era bem assim. Então, os barões da terra, eles dominavam as terras, sempre tiveram os seus capatazes, né? Pobres recrutados para humilhar pobres, os chamados capitães do mato, né? E inviabilizavam o estabelecimento da justiça social no Brasil, da justiça agrária. E o cangaço nasceu justamente com esse objetivo, de tentar chamar a atenção das autoridades naquela época para promover uma reforma agrária decente. Isso. E Lampião, a revolta de Lampião nasceu, para quem não sabe, foi justamente disso. A família do Lampião tinha terras lá em Serra Talhada, onde eles criavam tudo, plantavam, e aí um barão se arvorou a dizer que aquelas terras eram dele e resolveu expulsar na bala. Teve aí a confusão com o Zé Saturnino, né? Matou a todo mundo, o Lampião escapou com vida, fugiu para Alagoas, para terra familiar. Depois o pessoal de Pernambuco descobriu, foi atrás dele, aí ele disse, agora eu vou entrar no bando. E entrou no bando, e muito inteligente, acabou se tornando um grande líder. E o pessoal pensa que o cangaço nasceu com o Lampião. O Lampião, na verdade,
quando entrou no Cangaço, o Cangaço já existia há mais Já de 70 existia. anos. O Lampião, quando ele entrou na turma do seu Pereira, não é? Seu Pereira teve um Uhum. problema de saúde que foi a diabetes, não é? E aí colocou o Lampião como. Ele saiu de, ó, vou deixar você como o chefe do bando aí, Pronto, né? aí ele aprendeu a dominar. E essa fúria dele com a sociedade, com os donos de terra, é, tinha um fator psicológico, um trauma, que ele viveu quando era menino, quando viu pai, mãe, irmãos, boa parte da família morrer nas mãos de sanguinários e gulosos por terra, né? Então, e sobre a passagem do Lampião, o cangaço no Nordeste, ele acabou se tornando uma cultura interessante. Uma maneira também da gente Também explorar a tá história, cortando sua cabeça né? aqui que você se aproximou do. Isso, continua do mesmo jeito. Uma maneira da gente fazer recortes na história e fazer a devida divulgação. Lampião, quando veio acho que de Queimadas, ele passou por, pelo Poço Danta, dormiu lá, Foi, dormiu lá. né? E eu acho que esses pontos de parada, eles devem ser marcados como um Isso. ponto de visitação. E a gente tem que aprender, talvez, a construir uma espécie de um roteiro, de uma história, para fazer uma espécie de um outdoor dentro de algum ambiente, para tornar o ambiente atraente, e quando as pessoas chegarem lá, ler, né, com fidelidade o que de fato aconteceu. E as pessoas do lugar que se envolveram com esta hospitalidade ao rei do cangaço. Como é que ele foi tratado, como é que ele tratou as pessoas, quem Isso. ficou com medo, quem cagou nas calças, falando assim de maneira brincando, mas para encher também o acervo de história, de curiosidade, de despertar aquela coisa nas pessoas. Eu digo, vou ali, né? De repente chega ali no Posto Tanto, onde ele pernoitou, e tem uma casa cultural pequenininha somente para esse fato. Isso. Mas pode aproveitar essa casa para fazer esse fato e tornar o local um centro de cultura, não somente para tratar da visita do Lampião, mas também de outras coisas que dizem Da respeito comunidade, né? à própria origem da comunidade, que tem o Poço Danta Novo e o Poço Danta Velho. Como foi que surgiu, entendeu? tudo isso aí, Como né? foi O que nome. surgiu. Aí a gente busca, essas histórias elas não são tão recentes que a gente não possa buscar no ouvir dizer. A gente tem ainda pessoas que conheceram o seu Zacarias, que é o avô do santo, tem o seu André, que é o pai do Zé Benedito, que é um dos grandes líderes comunitários do lugar, líder por ser líder e pela mansidão. Aliás, o povo do Poço Danta talvez seja o povo mais manso e mais extraordinário que eu conheço aí no Quijingue, pela mansidão, e um povo inteligente, né? Que não é tão rancoroso, mas é ávido por reconhecimento, né? Por ser bem tratado, que todos nós, todos os seres humanos, merecem ser tratados com dignidade. A chegada do meio-fio no Poço Danta foi um motivo de muita alegria para o povoado, né? Embora aquele meio-fio poderia ser um pouquinho mais enlarguecido para tornar ele mais interessante, aquele canteiro que tem entre a casa do seu André e Dona Joaninha e até essa. Ali, de repente, poderia ir um pouco mais e tornar aqui uma parte ali um jardim, plantar caju, plantar pinha, que são árvores que remetem à cultura, à identidade da própria comunidade, né? E outras coisas. E o povo, portanto, é o povo zeloso. O povo gosta de regar plantas, gosta de cuidar das coisas. Tanto é que tudo que ele procurar, ele que acha, pô. Isso. Aquela terra maravilhosa, né? A propósito, não sei se está na escuta aí, um abraço aí pro Hermógenes, pro Manuel, que são os filhos do seu André. Eu já falei do Zé Benedito, né? E as outras comunidades, e as outras pessoas estão lá, Tomásia, que é a irmã da dona Zelita. A Zelita foi talvez uma das primeiras professoras do lugar, né? A gente tem muita coisa boa. Tem não só lá. O João, irmão da CM, né? Tem o recentemente, Ananias, que está aí lá em São Paulo sempre nos assistindo. Isso, recentemente a gente perdeu aquele cara, o Arthur. Figura sensacional. Isso, torcedor do Bahia. Perdemos aí. Eu acredito que eu tinha uma camisa comprada para levar para ele, porra, aí não. Tá aqui. Eu não sei a quem dá. Eu não sei. Aí depois você procure saber aí se o Arthur deixou algum filho que torce pro Bahia, porque a camisa que eu comprei para ele eu posso dar
a um herdeiro que seja herdeiro, torcedor, né, do Bahia. Que seja torcedor do Bahia. E sobre isso, sobre lá também, a local onde o cangaceiro foi morto, lá perto da Lagoa da Ema, 400 metros lá da Lagoa da Ema. Então, é um outro ponto que a gente também deve marcar. Eu me recordo uma vez, eu fui até Nordestina, e de Nordestina eu subi para pegar a estrada que vai para Cansanção ou para Queimadas, né? Tem aquele... E do lado direito você observa que tem um monumentozinho pequeno, que é em homenagem a Euclides da Cunha, que pernoitou naquele ponto, quando ele pegou o trem até Queimadas, e de Queimadas ele caminhou junto com a comitiva do Exército para chegar até o Arraial de Canudos. Euclides da Cunha parou em vários lugares, e lá em Nordestina tem um lugar que tem marcado por isso. Eu acho... E só lembrando, Reinaldo, só para não cortando aqui, só lembrando também que quando se faz um monumento, você não está homenageando, por exemplo, homenagear bandido, não está homenageando bandido, nós estamos fortalecendo a nossa cultura, a nossa história. Exatamente, e não existe essa de homenagear bandido, porque se for para levar por esse campo, por esse ângulo de visão, que é uma visão até tacanha, né, a gente não poderia colocar uma rua aí na Bahia, em qualquer lugar, como Garrafa Azul Médici. Garrafa Azul Médici é um sanguinário da ditadura, matou um monte de gente. Isso. Né? Foi presidente. E tem ruas e praças e avenidas no Brasil inteiro em homenagem a ele. Isso. Mas a homenagem não é a ele, é uma passagem da história do Brasil, mesmo uma passagem ruim, né? Mas faz-se esta alusão. A mesma coisa nos livros, a gente falar de Hitler, né? Que foi um sanguinário também. Nas salas de aula a gente trata desse assunto, né? Mas a gente não pode excluir da história. Não pode. E ao reforçar a história, você reforça também o nascimento de um movimento popular, pobre, por reforma agrária, que o que o cangaço tentou representar naqueles idos do século XVIII, XIX e XX, século XIX e XX, foi justamente a luta pela terra, que foi distribuída para 13 famílias, pela coroa portuguesa, as capitanias hereditárias. E a desigualdade plantada naquele tempo, ela impera até hoje. E a gente vive hoje uma agonia completa em que boa parte da população não tem a certeza de que vai comer no dia seguinte. Mais da metade da população brasileira está nessa situação. Enquanto tem outros 30 milhões que não esperança nenhuma para botar uma pelanca na boca. numa terra em que se tem de tudo. Sim, potencial para tudo. Para leite, para fruta, para carne, para orgânico. Se você quiser ser vegetariano, você tem de onde tirar. Se você quiser ser carnívoro, você tem de onde tirar. Porque o Brasil é um celeiro. Só que o celeiro brasileiro, ele produz toda a comida e manda para fora para trocar por dólares e euros. E a população daqui morre de fome. Morrendo de fome. Mesmo carregando os fardos de café, de arroz, de feijão, para colocar nas estivas, né? E aquele que carregou para colocar na estiva não tem a dignidade alcançada para comer um quilo dos 60 quilos de feijão que ele pôs nas costas para carregar um caminhão. Reinaldo, falando sobre, você já tocou aí no assunto falando sobre potencial. Nós temos aqui no nosso município um potencial na questão de hídrica, não é? Que são os rios, os grandes riachos, não é? Que nós temos aqui e que poderia ser utilizado para o fortalecimento da agricultura, não é? Olha, Edimário, Quijingue o município de Quijingue, ele é extremamente interessante do ponto de vista arqueológico, né, e topográfico. Por exemplo, você pega o leste do Quijingue, que é ali a parte da BR-116, onde, depois do Rio Grande para lá, depois da BR. Principalmente, não, acho que começa um pouquinho antes, ali perto do Rio Grande. Isso. Aquele solo de lá, ele é bem diferente do solo que predomina cá embaixo, onde habitavam as tribos do Cariacá. Cariacá foi tribo, sabia? Aí a gente tem vários nomes indígenas: Cariacá,
Trapiá. Quando os índios Quiriri partiam lá de Banzaê para cá, chegavam no rio Quijingue e era a travessia mais difícil. Por isso que o nome é Caatinga Fechada. O rio era muito fechado, cheio de igarapés, matas tipo igarapés que dificultavam o acesso. Por isso que recebeu o nome de rio Quijingue. Rio Quijingue, na língua Quiriri é mata fechada. Isso. Por isso que tem esse nome. E quando essas tribos vinham passear, encontravam esse obstáculo. E eles vinham para cá, para outra parte, encontrar com outros índios, outras tribos. Tribo do Cariacá, a do Trapiá, que era menor, e outras que existem por aí. Por isso que a gente tem esses nomes, Cariacá, Trapiá, tudo isso são originários indígenas. E a gente carrega até hoje, mesmo sem saber o significado daquilo que a gente expressa. O próprio nome Banzaê é indígena, o nome de Quijingue é indígena, né? O nome da nossa terra. Então, então a gente tem o solo branco, o solo um pouco mais arenoso, a gente tem para cima, do Rio Grande para cima, tem Rio Vermelho, mas tem Massapê, Quijingue tem terra preta, tem terra branca, tem terra vermelha, todo tipo, tem lajedos em profusão, ou seja, rochas afloradas, né? Serras, montanhas. A gente tem uma variedade de coisas da natureza que são diferentes e que podem tornar atrativos turísticos para outras pessoas verem. A gente tem a beleza aos nossos olhos. Este ano eu estive lá, eu fui visitar uma amiga minha, filha do seu Antônio Tereza, saudoso Antônio Tereza. Ela é esposa do Basto, é a Dalira. Ela é irmã do Rodolfo, né, e da dona Jacira, aí você deve conhecer. Você chega ali, Edmar, no caminho para o Garrote, você passando em cima da barragem do Ferro do João Norato, que é aquela barranceira lá, você vê, bicho, que ali tem uma baixada bonita, interessante, que tem um potencial hídrico magnífico. Só que o ser humano precisa atuar, precisa verificar onde estão as bicas naturais para fazer essas bicas correrem para lá e fazer grandes contenções. Quando você está lá, perto do Garrote, e que olha cá para baixo, está por exemplo, na casa do Basto, e dali você olha para baixo, você vê uma baixada maravilhosa, que se a gente proporcionar nesses lugares a retenção de água, pronto, você expande a liberdade e a euforia de todo o povo. Com certeza. Porque o povo não precisa ficar mais refém da prefeitura, nem a prefeitura refém do povo. Porque o que o povo precisa, todos nós precisamos, é de liberdade. E a liberdade só se conquista com dignidade. Enquanto nós não alcançarmos a dignidade, nós somos prisioneiros de algo, de alguma coisa. Eu estava conversando com você semana, Reinaldo, aí a gente estava falando sobre os dois rios, né? Os dois principais rios que cortam aqui o município de Quijingue, né? Que é o Cariacá e o rio Quijingue, que no seu percurso aí recebe vários nomes, né? E que se fizesse barragem de 500 e 500 metros, não precisa ser aquelas barragens enormes como foi feita aquela do Cariacá, para contenção de água, seria muito interessante para a produção agrícola, né? No caso de produzir alimentos. E também a criação de peixes, né? Como eu ia lhe falando, do rio para cima, do Rio Grande para cima, o terreno lá é melhor de você guardar água e a água não saliniza. Já essa região, ela tem um terreno muito salinizado, historicamente, né? Aí existe também uma afastada no micro, lá na imagem, tá cortando. Isso. Alô? Não, que tá cortando a sua cabeça. Não, o que tava cortando é assim, porque você se aproximou do... É que sua voz não tá chegando mais aqui no meu... não tá chegando, não? No meu fone de ouvido. O que aconteceu? Mas você tá me ouvindo, Edmar? Tô lhe ouvindo. Agora sim. Agora chegou. Tinha cortado, tava aparecendo lá. Então, Edmário, a gente tem essa diferença de solo. Aí muitas pessoas veem com reserva
a chamada perenização dos rios. Uhum. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tem algum chamado aqui, sei lá. Aí, isso que você se refere se chama perenização dos rios. O que é perenizar? Tornar perene, guardar água. Porque existem dois tipos de rios, normalmente na literatura geográfica. O rio perene e o rio temporário. O rio perene é aquele sobre o qual corre água o tempo inteiro. Exemplo, Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Tocantins e outros rios que tem por aí, pelo Brasil e no mundo. O rio Itapicuru era assim também, agora nos tempos pra cá, né? O rio Itapicuru era um rio perene. Era. Que houve danos no seu curso, mataram matas ciliares, eu acho que a própria nascente também foi prejudicada. Fizeram várias barragens. Né? E não, aí a questão não é só as barragens, eu acho que foi o desmantelamento da mata ciliar. A mata ciliar, esta que é a grande preservação, é a menina dos olhos. Você chama de mata ciliar por quê? Cílio. Experimente tirar os cabelos do cílio, seus olhos, e veja como o seu olho vai arder direto enquanto não nascer novos cabelos. Porque são os cílios que protegem os olhos. A mata ciliar protege os rios, mantém vida. Aí as pessoas querem avançar sobre o rio, tirar de qualquer jeito, por exemplo, e acaba matando o rio. Sem contar que existem alguns manejos mal feitos perto da própria nascente. E como eu falei logo no começo, se você matar a nascente de um rio, você prejudica ele por inteiro. Os efeitos começam a surgir. Mas o rio Itapicuru, se houver uma força-tarefa interessante empreendida pelos poderes públicos, estadual, municipais e do próprio governo federal, ele pode ser recuperado de maneira bonita, né? Só que o homem precisa trabalhar para isso enquanto há tempo. Isso. Então, na região nossa, onde abrange Quijingue, por exemplo, a gente tem o rio Maceté lá em cima, que é um outro rio extraordinário. Que é perene, né? Que lá era perene, não sei se ainda é, não é? Aquela região do Maceté, Tanque do Rumo, Maceté, é uma região rica demais. O que falta, na verdade, é uma exploração adequada, estudada, consciente e responsável, né? E muito responsável para fazer este potencial gerar fruto para todo mundo que mora naquele solo. A região é riquíssima. Tanto é que lá no Maceté o pessoal bebe água de lá e nem paga. Água boa, água doce, né? Então, e lá o solo é bom. Já o solo do Quijingue, o solo também é bom, só que ele é salinizado. Né? E qual é o desafio? O desafio é que, quando a gente fala em perenizar rios aí na região, há estudiosos que às vezes dizem que é perigoso perenizar, porque se demorar muito tempo sem chuva, a água vai salinizando mais, o sal vai ficando mais pesado, e isso pode prejudicar o próprio solo, se as pessoas plantarem, molharem o solo. Digo, mas aí é melhor ter água do que não ter. Né? E tendo água e sabendo desses desdobramentos que podem acontecer na hipótese de uma estiagem longa, né? O que é que se deve fazer? Aprender a manejar a água para não prejudicar o solo, para não empobrecer o solo, não matar os animais, né? Porque a gente aprende a manejar. Agora, sem a água, o prejuízo é maior. Porque quando a água é nova, é dentro de um represamento grande, né? Até ela salinizar, demora muito. O açude, ele nem salinizou, ele apodreceu. Porque não foi o sal que prejudicou o açude, porque quando ele esvaziou, muito tempo, aí perderam uma grande oportunidade de fazer uma limpeza em todo o leito dele. Com certeza, né? Faltou pra isso. Quando a água chegar, e a água chegar linda e ficar boa por muito tempo. Faltou esse cuidado, né? Faltou mesmo esse cuidado. E tivemos duas oportunidades
na década passada. Duas chances Em 2012, Reinaldo, o açude passou de maio até o mês de novembro seco, sem nada. Então, dava para ter feito um trabalho bem feito lá no açude. Às vezes as pessoas falam, né, fazer isso. O açude é propriedade privada ou propriedade pública? É pública. Então, é pública. Eu acho que a gente tem que buscar fazer beneficiamento e na medida que a gente busca fazer o beneficiamento de algo que alcança muitas pessoas, planejar a contrapartida do beneficiamento que vem. Porque se fizer de uma maneira bem planejada, a contrapartida virá. Uhum. Porque o que mais as pessoas querem e precisam é dignidade. Porque se você tiver um canto de roça, onde você possa plantar batata, aipim, cenoura, alho, pimenta, banana, manga, pinha, maracujá, arroz, você tem tudo. Tem tudo. O excesso você vai vender. Você não vai querer ser funcionário da prefeitura nunca. Uhum. Você vai viver dos seus próprios dividendos. Aí é o que se chama de economia familiar. Isso. De agricultura familiar. As famílias se reúnem, né, e começam a trabalhar de uma maneira mais organizada, mais orgânica, né? E que Gingue pode se tornar, se tiver uma iniciativa desta, na capital do orgânico do sertão. Né? Porque, por exemplo, o que aconteceu? Lá, eu observo aí quando eu estou, não vieram as mangas lá do Cocorobó. As frutas lá do Cocorobó faltou em Oculacui, não tem na feira. Aí veja bem, o Cocorobó, que é um açude que inundou a velha Canudos, quando tem água, o pessoal aproveita, e aquela terra é seca, mais seca que a nossa, e lá o pessoal planta essas frutas, e essas frutas ele leva para tudo quanto é lugar. Você pode ver, as mangas do Oculacui vem lá, é do Cocorobó, é lá de Canudos, a terra mais seca. Isso significa que eles tiram proveito de quê? Do açude. Isso. Que acumula aquela água e faz com que eles possam plantar e molhar no tempo certo e colher. Isso. O próprio grupo de Antônio Conselheiro, nos idos do século XIX, ele se tornou o maior produtor de couro da Bahia. E não foi à toa que eles começaram a erguer a igreja e iam fazer a primeira igreja, depois todas as casas iam ter. Não iam ser só de pau a pique. O planejamento do conselheiro é que todas as casas fossem casas de adobe mesmo, bem feitas, com rede de esgoto. Tanto é que as galerias onde estavam preparadas para ser a chamada rede de esgoto da velha Canudos serviu de trincheira para a guerra. O pessoal não sabe disso. Mas o Canudos se tornou o maior produtor de couro, e isso despertou a inveja e o ressentimento das elites, dentre os quais o próprio Barão de Jeremoabo, que viu os seus trabalhadores saírem das suas terras para trabalhar em Canudos, trabalhar para ter liberdade. O primeiro experimento de cooperativismo no mundo. Enquanto Marx, no século XVIII, escreveu O Capital, construindo uma teoria socialista, vamos dizer assim, do socialismo, Conselheiro foi o primeiro socialista prático, 100 anos depois. E começou a dar certo tanto que despertou a inveja das elites e fizeram o que fizeram. Porque o que fizeram com o Arraiado de Canudos foi uma grande covardia. Pessoas que estavam se libertando, né, alcançando dignidade, tiveram a vida ceifada por causa da usura, né, e da inveja de quem já tinha. E tendo inveja daqueles que não tinham e estavam começando a ter um pouquinho. Então, Reinaldo, nós falamos aí sobre a questão hídrica do nosso município. Nós também tem uma coisa que é interessante, que deveria ser aproveitada, é a produção de imbu. Nós temos todos os anos, 95% quase, ou mais do que isso aí, o umbu se perde. Se tivesse aqui uma cooperativa e uma beneficiadora, não era para... Eu acho que o umbu,
E você vê, os umbus que tem, os umbuzeiros que tem no Quijingue são todos umbuzeiros plantados pela própria natureza. Isso. Né? Tem O próprio ser milhares. humano nunca plantou. Não há um plantio escalonado, assim, Isso. organizado. Né? E o próprio umbu, porque tem, se você pega um imbuzeiro, você pega um imbu num pé de imbuzeiro, é um sabor, é ruim, ou então o outro já tem um sabor melhor. Eu acho que a engenharia agrária, né, deve fazer um estudo interessante sobre a semente de imbu, até para reproduzir os bons umbuzeiros e eles Isso. serem mais plantados, para no futuro tenha mais plantas com frutos melhores, né? Uhum. E é realmente um dos pontos que a gente pode procurar explorar. Mas como você bem mencionou, se aí na região, no Quijingue, no curso do Rio Quijingue, por exemplo, eu falo do curso do Rio Quijingue que a gente tem a Baixada do Cariacá. Se você olhar o Cariacá de baixo para cima, daqui, do Quijingue para lá, você vê aquela baixada linda. Isso. Aí quando chove, toda aquela água escorre, vai lá pro Itapicuru, depois vai pro mar. A gente tem uma bica grande É uma bica do lado enorme. de casa, uma bica natural, e a gente não explora. A gente tem alguns pontos no curso do rio que são grandes lajedos, como tem ali perto do Poço Danta, o lajedo do Dendê, né? Uhum. Né? E que às vezes dentro do próprio rio tem uma grande pedra. Dependendo das circunstâncias, algumas pedras podem até ser detonadas para aprofundar o leito, né? Uhum. E no curso desse rio, alguns pontos serem grandes caldeirões, Isso. em que a água é mais cristalina e a salinidade demora a chegar, né? A salinidade da água. E você tornar esse rio, perenizar esse rio, começar ali no Cariacá, e mais 500 metros e faz uma outra garganta. Você até falou, não precisa ser grande. Eu acho que precisa sim ser grande, ser reforçada, para guardar água de verdade. E na outra faz outra, até a hora em que aquilo se tornar um verdadeiro oásis, um verdadeiro açudão. E dinheiro para isso tem, não é? Porque tem para outras coisas, tem, né? Dá para fazer esses benefícios, né? O que Israel fez com o Mar Morto, com o Mar da Galileia. Só que o Mar da Galileia não é um mar, né? Ele é natural, ele não é mar. Afasta um pouquinho aí daí. Aí tem o Mar da Galileia, o que Israel fez lá, foi extraordinário. O que a Líbia fez para trazer água de lugares difíceis, na época do Muammar Gaddafi, na Líbia, quando a Líbia existia, que a Líbia foi destruída, né? Pelo imperialismo americano há alguns anos, e a Líbia espatifou, mas era uma nação próspera. Até que tinha um ditador lá, Muammar Gaddafi, mas era um ditador que gostava do seu povo, entendeu? E a diferença é essa. Aí espatifaram a Líbia. Aí o que é que eu imagino? Só que o Cariacá tem um complicador para nós. O complicador é que o Cariacá, numa margem é Quijingue, e na outra é Monte Santo e Cansanção. Isso. Aí precisa de parceria entre os municípios que divisam este rio, para promoverem esta intervenção artificial para tornar o natural mais prenhe e mais rico. Isso. Porque Deus deu toda a dica. Tá aí, ó, o rio, só que o rio não segura a água, viu? Mas a água passa. Eu lhe dei inteligência para você montar aí um contendor de água. E o ser humano tem que colocar vários contendores para ter água o tempo inteiro, na hora que quiser. E na margem desses contendores, em alguns lugares, aí você eletrifica boa parte dessa intervenção com energia solar, e você faz ligação hidráulica, leva para uma espécie de uma elevatória em vários pontos desse rio, e a partir da elevatória... Reinaldo, afasta um pouquinho do celular. Isso. Então, aí a partir da elevatória, você trata a água para determinadas situações e promove a irrigação por gotejamento e por gravidade, sem gastar energia mais. Você só gasta energia para trazer a água do rio para as caixas d'água, para as chamadas elevatórias que vão ter na margem do rio, no curso dele.
Isso. E essas águas podem servir até para beber, né? Consumo humano, dependendo da maneira como ela é tratada. E boa parte dela vai para o gotejamento, vai para alimentar os porcos, para a galinha. Aí Quijingue pode se tornar um grande celeiro na área de fruticultura, de hortaliça, de leguminosas, né? E de criações de galináceos, E peixe. galinha, pato, peru, pavão, o que quiser, porque eles vão ter do que se alimentar. E peixe Né? também, né? Aí você pode criar porcos, pode criar bodes, pode criar peixe, pode criar o que quiser, porque os porcos e os outros semoventes, né, eles são, muitas vezes, deles alimentados das próprias sobras de frutas e hortifruti que forem desprezados na hora que a gente for fazer a venda externa daquilo que a gente produz. Por exemplo, você produz não sei quantas toneladas de pinha. Uma parte das pinhas não vai servir para levar. E aquilo que não dá para levar é consumo próprio das pessoas ou então dos animais que consomem os produtos. Consomem a manga, consomem a pinha, consomem o umbu, consomem todo aquele excesso que a gente não conseguiu dar conta de vender. E a gente vai começar a ter uma troca de tecnologia e com o passar do tempo, as próprias comunidades vão percebendo as novas intervenções e vão melhorando a sua qualidade de manejo, a qualidade de produção, a qualidade da semente, né? E a própria qualidade de armazenar a água e de tratá-la, para torná-la própria para vários tipos de destinação de uso. Tá certo. Então, a gente não vai alongar muito para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas eu quero agradecer a sua participação na resenha de hoje. Mas você pode fazer mais alguma colocação aí para a gente finalizar. Então, eu falei do Cariacá, do complicador com os outros lugares. Aí tem o Quijingue, né? Aí já o rio Quijingue está em território totalmente de Quijingue. Lado a lado, né? Lado a lado. Então ali é uma questão de debate com a própria sociedade e a gente decidir com responsabilidade, com critério, com estudo, as intervenções que podem e devem ser feitas e os resultados que delas advirão, né? Na próxima oportunidade, Neymar, vamos puxar o assunto aqui para a gente tentar incutir nas pessoas a reunião das nossas culturas com os outros municípios. Isso. Formar uma espécie de um consórcio cultural que una Quijingue, Euclides da Cunha, Tucano, Araci, Queimadas, Nordestina, Monte Santo, Cansanção, Uauá, toda essa turma aí, porque nós juntos temos uma cultura extraordinária, histórica, né, e de criação, capacidade de criação magnífica, e se houver uma espécie de um consórcio intermunicipal, um consórcio regional, voltado para o fomento à cultura, a gente vai encontrar pessoas que tenham a capacidade para levar adiante um projeto de grande envergadura e colocar o nosso sertão nas páginas de jornais dos grandes centros, como uma região que tem a cultura como tesouro. Isso. E nela a gente pode escolher lugares para montar um anfiteatro, outras coisas mais para apresentações e tornar a nossa região muito mais atrativa e puxante. Tá certo. Sei lá, são devaneios e conjecturas desse seu conterrâneo. Isso. Então, Reinaldo, foi um prazer ter você aqui na resenha. A gente vai marcar outras resenhas também. Assunto aqui não falta para a gente debater aqui dentro do nosso canal sobre o nosso município, sobre os municípios circunvizinhos também aqui da nossa região, tá certo? Sim, tá certo. E na próxima resenha, espero que o amigo Pedrito esteja também, pra gente fazer um debate com mais gente, né? Uma roda de 3, 4 ficaria boa. Melhor ainda, né? E a gente vai pegar outros temas aí pra gente debater na próxima resenha. E aí eu vou lhe convidar, que aí o Pedrito, espero que ele esteja nesse dia também, nas próximas aí. E aí a gente faz um debate mais cheio, né? Como diz o ditado. Mais cheio, mais aprofundado. Isso. Também. Então, muito obrigado.
e até a próxima resenha, se Deus quiser. Valeu, Edmar. Obrigado pelo convite e um abraço a todos os quijinguenses e conterrâneos dos municípios vizinhos. Deus nos abençoe. E aproveitando, vamos pedir o pessoal para se inscrever no canal, né? Ou se inscrevam lá no ETV, no Triunfa TV Cultural, né? E fomentem aí, incentive o Edmar, o Pedrito e outros sonhadores a trazerem a lume riquezas escondidas que temos no nosso sertão, no nosso município. Tá certo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, um grande abraço. Tchau.